Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vamos falar agora um pouquinho das funcionalidades do Zabbix. O que essa ferramenta faz e até onde a gente pode ir com ela. O Zabbix, para quem não conhece, é uma solução integrada de monitoração, ou seja, ele possui diversos recursos de monitoramento em um único pacote. A primeira funcionalidade que eu vou falar e que é essencial para o monitoramento é a coleta de dados. O Zabbix ele pode fazer verificações de disponibilidade e também de desempenho. Ele tem suporte nativo ao protocolo SNMP, que é muito utilizado em equipamentos de rede, como switch, firewall, roteador, tanto no estilo trapping, quando o equipamento envia as métricas para o Zabbix, quanto no pooling, onde o Zabbix Server ou o Zabbix Proxy solicita esses valores por equipamento. Ele suporta também protocolo IPMI, que é para coletar os dados de hardware de alguns equipamentos, como servidores da HP tem aquele iLow, equipamentos da Dell tem aquele iDRAC. A gente consegue utilizar esse protocolo IPMI. Temos também a monitoração JMX, que é feita através dos contadores JMX de uma aplicação escrita em Java, e também monitoramento de VMware, tudo isso nativamente na ferramenta. A coleta de dados ela pode ser feita também através de verificações personalizadas nos Zabbix, isso que torna o Zabbix muito flexível no que se diz respeito à coleta de dados. Então, se tem algum dado que queremos monitorar, e se eu tiver, por exemplo, um script qualquer que consiga obter esse dado, eu posso levar isso para o Zabbix. Uma personalização que podemos fazer na coleta de dados é configurar o intervalo personalizado, onde a gente pode agendar o exato momento da coleta. Por exemplo, eu quero coletar uma métrica às 6 horas da manhã de segunda a sexta. Então o Zabbix vai coletar, vai lá naquele servidor, por exemplo, e coleta aquela métrica específica 6 horas da manhã de segunda a sexta só. Depois disso ele não faz a coleta de dados. A gente pode customizar isso. Então a coleta de dados ela pode ser feita pelo próprio Zabbix Server, pelo Zabbix Proxy, que a gente pode colocar em unidades remotas, ou pelo Zabbix Agent, que é instalado no servidor, por exemplo. No Zabbix, a gente pode definir limites flexíveis para os valores monitorados, também chamado de triggers, né? Podemos fazer inclusive comparações com dados históricos. Por exemplo, limitar a trigger para disparar somente se o valor médio de consumo de CPU nos últimos 15 minutos ficar acima de 80%, por exemplo. Assim a gente faz com que a trigger fique menos sensível e não nos gere alerta para qualquer pico de consumo. Alertas configuráveis. Esses alertas nos Zabbix que são legais, eles são altamente configuráveis. O envio dessas notificações pode ser configurado pelo tipo de mídia, e-mail, por exemplo, SMS, Telegram, e também se a gente vai fazer ou não um escalonamento para os destinatários. Como esses alertas são personalizados, a gente pode configurar a mensagem do alerta com uma macro, sei lá, host.name, por exemplo. Assim, toda notificação que ele for enviar, ele vai substituir o valor dessa macro pelo nome do host que gerou o problema. Um recurso bem legal que temos no envio de alertas é a possibilidade de executar também comandos remotos automaticamente. Ou seja, se um serviço parar, o Zabbix ele vai tentar restabelecer esse serviço através da execução de um comando remoto ou um script personalizado. Gráficos online. O que eu quero dizer com isso? Qualquer item numérico armazenado no Zabbix, ele é automaticamente gerado em gráficos, sem necessidade de configuração, facilitando a visualização. O Zabbix também faz monitoramento web. Ele pode simular o acesso ao site, a um site qualquer, fazendo inclusive login e validando a funcionalidade e o tempo de resposta em cada passo. Se o Zabbix pode ser tão personalizado, nada melhor que ter a possibilidade de criar visualizações personalizadas para aquilo que realmente importa para a gente, não poluindo nossa tela com um monte de informação desnecessária. Nós podemos definir gráficos personalizados combinando vários itens em uma única apresentação.
A gente pode criar mapa de rede, pode customizar uma apresentação de slides com os nossos principais painéis. A gente pode visualizar relatórios, criar uma visão de negócio, somente com os itens críticos e de alto impacto para a empresa. Assim fica uma informação mais clean, assim, mais limpa do nosso ambiente, o que facilita e aumenta a nossa produtividade. Todos os dados coletados pelos ABEX, eles são armazenados em banco de dados, o que garante uma segurança das informações obtidas. O período de histórico pode ser facilmente configurado para atender às necessidades da empresa. Então a gente pode armazenar por um mês, por um ano, por 5 anos. Depende mais da necessidade da empresa e dos recursos tecnológicos que temos. A gente tem que ter um espaço em disco grande, dependendo se a gente quer armazenar por um ano, 5 anos, 10 anos, sei lá. Configuração simplificada. A configuração nos ABEX ela é bem simples. Então, rapidamente, a gente pode deixar um monitoramento operacional. Assim que um host é cadastrado, ele já passa a ser monitorado. A gente pode utilizar perfis de monitoração, os templates, nos dispositivos monitorados, que são os hosts. O melhor de tudo é os templates. Isso ajuda demais no dia a dia dos ABEX. São eles que tornam o trabalho mais eficiente e agiliza as alterações que forem necessárias. Os templates, o que eles são? Eles são modelos de monitoramento onde a gente agrupa as verificações necessárias para um determinado tipo de monitoramento. A gente pode usar eles para replicar algum monitoramento para diversos dispositivos com maior agilidade. Então o que a gente faz? Eu tenho, por exemplo, vários servidores Windows. Então eu crio um template exclusivo de servidor Windows. Eu coloco lá consumo de espaço livre, consumo de memória, consumo de processador, monitoramento de serviços do Windows, e eu crio um modelo. Isso vai ser um template nosso. Eu tenho, por exemplo, 30 servidores. O que eu faço? Eu seleciono esses 30 servidores e aplico esse template. Pronto, todos esses 30 servidores automaticamente vão ficar com todas as métricas que eu configurei no template aplicadas neles. Isso ajuda bastante no nosso dia a dia. O Zabbix ele também tem um recurso de descoberta de rede, que pode ser utilizado para a gente ganhar agilidade no nosso dia a dia. Ele pode descobrir automaticamente dispositivos na rede, ele pode autorregistrar os agentes, cadastrando automaticamente os equipamentos na monitoração. A interface web do Zabbix ela é bem ágil, o que faz com que a gente tenha uma melhor produtividade ao utilizar a ferramenta. Ela é totalmente web e escrita em PHP, onde podemos acessar de qualquer lugar. E também tem um log de auditoria de todas as ações que os usuários realizam. Então, por exemplo, se alguém criou um monitoramento novo, se alguém apagou uma informação, se alguém fez qualquer alteração, isso fica registrado, o que nos ajuda a ter uma auditoria do que acontece no ambiente. O sistema de permissão dele, ele é bem legal. A gente tem um sistema de autenticação segura dos usuários, com acesso via login e senha, onde a autenticação dele é interna e gerenciada pelos Zabbix. E também a gente pode configurar via LDAP, onde o acesso é gerenciado pelo controlador de domínio. Então, com os usuários cadastrados, a gente pode determinar também que algum usuário ou um grupo de usuário tem acesso apenas a um subconjunto de funções e de hosts monitorados, tendo uma visão daquilo que realmente importa para ele, não poluindo a tela dele, a visão dele, com alertas, por exemplo, de outras empresas, de outros tipos de serviço, por exemplo, uma pessoa que só trabalha com rede. Não faz sentido ele ver alertas de servidores, então a gente pode configurar essa visão para ele ver só aquilo que realmente importa para o dia a dia dele. Outra excelente funcionalidade do Zabbix é o Zabbix Agent, que são instalados nos dispositivos alvos de monitoração, ou seja, os servidores. Aí eles podem ser instalados tanto nos servidores Windows como no servidor Linux. Servidor eu digo máquinas, né? Porque também pode ter um desktop que a gente precise por algum motivo instalar. Ou também naqueles Raspberry a gente consegue também instalar o Zabbix Agent. E ele se transforma num grande aliado nosso na monitoração. Mais para frente eu vou dar mais detalhes sobre o Zabbix Agent, até onde a gente consegue ir com ele. O que ele consegue fazer para a gente, não se preocupa.
Falar um pouco da API dos Zabbix. Os Zabbix têm uma API que é excelente, tem uma documentação muito forte, então a gente consegue fazer muita coisa nela. E essa é uma funcionalidade da ferramenta que permite a gente gerenciar e expandir os Zabbix de uma forma que a gente consiga aumentar a nossa produtividade automatizando muitas ações. A API ela fornece uma interface programável para a gente fazer atualizações em massa, fazer integrações com ferramentas de terceiros, por exemplo, o que eu comentei mais cedo, de uma integração com o sistema de helpdesk terceiro, e outros recursos. Como esse é um recurso bem avançado, dá para separar, sei lá, um dia aí para ficar falando só disso. Muitos me perguntam de curiosidade que linguagem que o Zabbix é. Qual que é a linguagem do Zabbix? O binário da solução é escrito em C, para que ele tenha alto desempenho e baixo custo de memória. Isso daí é bem simples, é mais isso mesmo. E ele é uma solução pronta para ambientes complexos. A monitoração remota dele, que ele tem essa funcionalidade, é feita facilmente com o apoio de um Zabbix Proxy. Também vou falar um pouco com mais detalhes do que é um Zabbix Proxy mais para frente. Assim, se a comunicação entre o Zabbix Proxy e o Zabbix Server for interrompida, o Zabbix Proxy, que fica na unidade remota, ele armazena os dados dos equipamentos daquela unidade e quando a comunicação for restabelecida, ele descarrega os dados, não perdendo essa informação. A gente não fica com lacunas no nosso monitoramento. A gente pode monitorar praticamente tudo com o Zabbix, o que torna ele uma ferramenta das mais completas do mercado. Então, o que eu digo, ele consegue monitorar tanta coisa que eu digo que não é porque não tem um IP que ele não pode monitorar. Bom, por hora é isso. No próximo vídeo eu vou falar um pouco para você das definições do Zabbix. O que significa cada nomenclatura que ele utiliza. Isso vai ajudar bastante vocês para saber o que é cada termo que eu comentei durante esses vídeos. Por exemplo, o que é um Zabbix Agent, o que é um host, o que é uma trigger, o que é um item, o que é uma aplicação, o que é um comando remoto. Então eu vou explicar o que significa cada coisinha dessa, cada nomezinho, que com certeza vai ajudar vocês a ter uma visão melhor do que é essa ferramenta. Tá beleza? Falou pessoal, obrigado.